Nesse vídeo eu vou falar sobre a maior treta da história da mídia esportiva no Brasil. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal onde eu falo sobre mídia esportiva e sem enrolação, bora pro vídeo. No final de 2002, a Federação Paulista de Futebol procurou a Globo para discutir a renovação do contrato dos direitos de transmissão do Campeonato Paulista para a temporada 2003. Na época, quem tinha os direitos de transmissão tinha também a preferência para renovar o contrato. E nessa reunião, a federação ofereceu para a Globo 12 jogos por 12 milhões de reais. Mas a Globo achou demais e recusou a proposta. Ficou esperando que a federação a procurasse para diminuir o valor. Acabou que a Federação Paulista procurou o SBT e ofereceu a mesma proposta, mas com um belo porém. E esse porém enorme é que ao invés de 12 jogos, eram 22 partidas com possibilidade de rodada dupla aos sábados. O SBT estudou a proposta, aceitou e com isso a emissora do Silvio Santos voltava a transmitir futebol depois de 4 anos fora. A última transmissão até então foi a final da Copa Mercosul de 98 entre Palmeiras e Cruzeiro. A Globo viu isso e se sentiu prejudicada porque ela toparia pagar 12 milhões de reais por 22 partidas, sendo que a Globo mostraria apenas 12 delas e cederia 10 jogos exclusivos para a Record, que era sua parceira do futebol na época. E em dezembro de 2002, a Globo enviou um fax para a Federação Paulista de Futebol dizendo que ia exercer o direito da preferência da renovação do contrato e que cobriria a proposta do SBT. Mas acabou que esse fax só chegou durante o recesso de fim de ano. Acabou que a proposta da Globo não valeu, já era tarde demais e ficou definido que o Campeonato Paulista de 2003 era exclusivo do SBT na TV aberta. E na TV fechada a transmissão foi do Sport TV e da ESPN Brasil. Chegamos a janeiro de 2003, o SBT e a Federação Paulista de Futebol fizeram o evento de apresentação do Campeonato Paulista de 2003, anunciando as novidades que era o campeonato mudando de emissora, a transmissão da rodada dupla aos sábados e um jogo no domingo de manhã, que configuravam 3 jogos na TV aberta, aquela coisa toda. O SBT também correu contra o tempo e começou a montar a sua equipe de transmissão, pois o Campeonato Paulista estava marcado para começar no dia 25 de janeiro. Para a narração foram contratados o Diceu Maravilha, que estava lá para ser o narrador número 1 do SBT, ele que já era um cara consagrado do rádio. Mas por outro lado, a emissora do Silvio Santos também resolveu apostar num jovem talento, e o escolhido foi o Paulo Andrade, que hoje é a voz número 1 da ESPN Brasil. Para os comentários foram contratados o ex-goleiro Zete, o cantor Léo Jaime e a Maria Moraes, que é a primeira mulher comentarista de futebol da televisão brasileira. E para a apresentação também foi contratado um nome muito conhecido da mídia esportiva, que é o Elias Júnior, um clássico apresentador do Show do Esporte da Band nos anos 80 e 90 e também nos dias atuais. Para aquecer a equipe e reacostumar ao público para eles saber que tem futebol no SBT, a emissora transmitiu o Campeonato Sul-Americano Sub-20 e o Torneio Internacional do Catar, que teve a participação da Seleção Brasileira Sub-23. Na sequência, o SBT definiu as 3 partidas que iria transmitir na rodada de abertura do Campeonato Paulista. Às 4 da tarde, escolheu transmitir Santo André e Santos, às 6 horas, Marília e Corinthians, e no domingo às 11 da manhã, Paulista e São Paulo. Agora era só esperar o Campeonato Paulista começar e ficar tranquilo. Errado! Daqui pra frente, eu só vou falar de treta, de confusão e de muita baixaria. Na véspera da abertura do Campeonato Paulista, a Globo conseguiu uma liminar da Justiça que a fez retomar os direitos de transmissão do Campeonato Paulista, tirando o SBT da parada. E dali por diante, era só escolher quais partidas ela e a Record iriam mostrar. A Globo resolveu transmitir Santo André e Santos no sábado às 4 da tarde para preservar as suas novelas e não ter que ficar mexendo na grade. E com isso, a Record teve a exclusividade dos jogos entre Marília e Corinthians às 6 da tarde e Paulista e São Paulo no domingo às 11 da manhã. Mas aos 45 minutos do segundo tempo, o SBT conseguiu uma liminar revertendo os efeitos e retomando os direitos de transmissão com exclusividade do campeonato estadual, mas isso aí era só o início do que estava por vir. Eis que chegamos ao dia da abertura do campeonato e Globo e SBT compareceram ao estádio Bruno José Daniel em Santo André para transmitir a partida entre Santo André e Santos, cada uma com a sua respectiva liminar em mãos para transmitirem o jogo de qualquer maneira. E foi assim que começou um verdadeiro barraco nos bastidores. Na sequência,
sequência, o então vice-presidente da Federação Paulista, Marco Polo Del Nero, uma figura que dispensa apresentações, tentou convencer a Globo a se retirar do estádio para fazer valer a liminar que o SBT tinha conseguido na justiça, mas não adiantou de nada, a Globo bateu o pé e de lá ninguém tirava ela. Mas por outro lado, a Federação Paulista conseguiu barrar a entrada de Kleber Machado e Casagrande, que iriam transmitir a partida na Globo, e ambos tiveram que voltar às pressas para São Paulo para fazerem o jogo nos estúdios. E no fim das contas, a Federação Paulista de Futebol acabou não retirando a Globo do estádio, porque os funcionários da Federação Paulista acabaram promovendo uma verdadeira confusão à lá filmes de comédia pastelão, e acabaram que nisso aí quase arrancaram os equipamentos do SBT e decidiram por evitar uma coisa pior. E foi um verdadeiro entra e sai de gente, até de polícia, de seguranças particulares das respectivas emissoras, aquela coisa toda. E o SBT, sendo o SBT, transmitiu ao vivo dentro do programa Falando Francamente, apresentado pela Sônia Abrão, toda a treta que estava acontecendo nos bastidores do estádio Bruno José Daniel. E realmente foi uma coisa de louco aquilo tudo acontecendo. O primeiro tempo de Santo André e Santos rolou normalmente, e no intervalo da partida, a Federação Paulista, de propósito, resolveu atrasar o início do segundo tempo por mais ou menos 20 minutos, com o intuito da Globo parar de transmitir e preservar as suas novelas. Mas acabou que não adiantou de nada e a Globo seguiu normalmente transmitindo a partida. Moral da história, o SBT perdeu de lavada na audiência por 16-5. E em cima da hora, a Record desistiu de transmitir as partidas Marília e Corinthians e Santo André e São Paulo, deixando o SBT transmiti-las com exclusividade. Dias depois, a Globo conseguiu uma outra liminar na justiça e retomou os direitos de transmissão do Campeonato Paulista. E a Federação Paulista, vendo isso, resolveu adiar a partida entre Ponte Preta e Palmeiras, que estava programado para passar no SBT, alegando que tinha caído uma forte chuva em Campinas. Mas disse que caiu na verdade pouca chuva, mas o intuito da Federação Paulista era ganhar tempo aguardando por outra decisão judicial em favor do SBT, que por sua vez resolveu transmitir a partida entre Corinthians e Portuguesa já na bola rolando, com o Paulo Andrade narrando e o Ratinho nos comentários. Ele que de início foi escalado para ser um convidado especial na transmissão de Ponte Preta e Palmeiras, mas ele acabou fazendo assim mesmo a partida entre Corinthians e Portuguesa. Mas tinha um problema: a partida entre Corinthians e Portuguesa era exclusivo do Sport TV. A Globo, vendo isso, fez uma nota de repúdio no Globo Esporte no dia seguinte, alegando que o SBT não tinha o direito de mostrar essa partida e que não poderia ter feito isso. A Globo permanecia com os direitos de transmissão do Campeonato Paulista, mas não podia mexer na tabela que estava projetada para o SBT. E a Globo, que preferia não mexer na sua grade e principalmente nas suas novelas, tinha que ficar obrigatoriamente com jogos menores, enquanto que a Record ficava com jogos grandes. Foi a exemplo de um sábado às 4 da tarde que a Globo teve que transmitir o União São João e Portuguesa, e a Record ficou com Guarani e Palmeiras com exclusividade. E após tudo isso, o SBT conseguiu outra liminar na justiça e voltou com tudo para a transmissão da sua rodada dupla do Campeonato Paulista. E foram escalados para transmitir União São João e São Caetano às 4 da tarde, Santos e São Paulo às 6 horas, e no dia seguinte, domingo às 11 da manhã, transmitiu América de São José do Rio Preto e Corinthians. E finalmente chegou o dia da realização da partida entre Ponte Preta e Palmeiras, que foi marcado para uma quarta-feira às 9 da noite com transmissão do SBT, e a Globo no mesmo dia transmitiu a partida entre Fênix e Corinthians pela Libertadores da América. E eis que no intervalo do jogo, a Globo malandramente resolveu mostrar os minutos finais de Ponte Preta e Palmeiras para que o público dela não mudasse de canal e migrasse para o SBT. E a guerra de liminares resolveu dar uma parada, porque a Federação Paulista definiu que tanto a Globo como o SBT tinham o direito de mostrar o Campeonato Paulista, mas quem mandava no dia e horário dos jogos era o SBT. E nesse cenário, a Record acabou ficando de fora e não transmitiu o restante do campeonato. Avançando o tempo para a semifinal, o SBT marcou para uma quarta-feira às 9 da noite a partida de ida da semifinal entre Palmeiras e Corinthians. E essa manobra foi feita com o intuito da Globo não transmitir a partida e preferir preservar a novela das 8 Mulheres Apaixonadas, que era um grande sucesso de audiência. Mas até parece que a Globo ia deixar o SBT transmitir sozinha uma semifinal
final entre Palmeiras e Corinthians, sob a consequência de levar uma surra histórica na audiência, nas mesmas proporções que a final da Copa do Brasil de 95? Mas é claro que não, né? A Globo mexeu na grade e resolveu transmitir a partida sim. E o SBT já se movimentou para a transmissão da partida e conseguiu com a Band a liberação para a narração de ninguém menos que Luciano do Vale, um dos ícones máximos da narração esportiva do Brasil. E a Globo respondeu e escalou o Galvão Bueno para narrar a partida na emissora carioca. Resultado de tudo isso, a Globo deu uma verdadeira surra no SBT e venceu por 39-13. Mas devemos falar sim que esses 13 pontos que o SBT conseguiu foi um índice de respeito. Para a final entre Corinthians e São Paulo, o SBT marcou a partida de ida para o domingo às 6 da tarde e a volta para o sábado às 6 da tarde, causando um verdadeiro caos na programação da Globo, que teve que alterar muita coisa para encaixar as partidas na sua grade de programação. Principalmente na partida de volta, em que a Globo abriu mão de reprisar o último capítulo da novela das 6 Sabor da Paixão e também encurtou a exibição da novela O Beijo do Vampiro. E o resultado, a Globo venceu o SBT com uma goleada ainda maior. Com a partida em que o Corinthians conquistou o título em cima do seu rival, a Globo marcou 42 pontos de média contra apenas 10 do SBT. E essa foi a batalha final da guerra entre Globo e SBT no Campeonato Paulista de 2003. Mas afinal de contas, quem venceu a guerra? A Globo ou o SBT? Foi a Globo. Embora a Globo tenha apanhado muito, mas muito mesmo, em que ela teve que dividir os direitos de transmissão do Campeonato Paulista com o SBT contra a própria vontade, teve que ceder jogos melhores para a Record e ficar com os menores em nome da sua grade de programação, sofreu derrotas judiciais. Mas mesmo assim, a Globo cumpriu sua missão em impedir o SBT de transmitir o Campeonato Paulista com exclusividade e ganhou na audiência em todos os confrontos. O SBT não teve a menor chance e as derrotas foram com diferenças muito grandes de pontos, como vocês puderam ver no vídeo. Diante de tudo isso, o SBT acabou se desanimando do futebol, mas mesmo assim, meses mais tarde, comprou os direitos de transmissão da Copa Ouro da CONCACAF, que teve a participação da seleção brasileira sub-23. O SBT ainda tentou brigar pelos direitos de transmissão do Brasileirão, mas não conseguiu, mas ainda teve a preferência para renovar o contrato dos direitos de transmissão do Campeonato Paulista para o ano de 2004, mas não quis e se retirou de vez do futebol até 2020, quando voltou transmitindo a final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou dessa treta entre Globo e SBT pelo Campeonato Paulista de 2003? Foi ou não foi a maior guerra da história da mídia esportiva? E do que você se lembra da época? Deixe nos comentários que eu farei questão de ler todos eles. E eu peço também para que você deixe o like no vídeo para eu saber que você gostou do conteúdo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E só me resta agradecer a você pela audiência, um muito obrigado e até o próximo vídeo.